O Corinthians pode estar diante de uma situação que parecia improvável há pouco tempo. Um jogador que ainda pertence ao Timão, está emprestado ao Vitória e vem ganhando destaque no futebol brasileiro, acaba de despertar o interesse de outro gigante. O Botafogo entrou em contato para saber as condições de uma possível contratação de Kaká. E aqui está o detalhe que deixa essa história ainda mais interessante. O Vitória já quer ficar com o zagueiro em definitivo. Ou seja, o Corinthians pode ter uma disputa envolvendo um jogador que, até pouco tempo atrás, estava longe dos holofotes. E agora existe dinheiro envolvido, interesse de mercado e uma situação contratual que pode definir o futuro do atleta. E calma, porque tem uma condição no contrato que pode mudar completamente essa história. O Kaká pertence ao Corinthians, mas está emprestado ao Vitória até dezembro. Desde que chegou ao clube baiano, o zagueiro vem acumulando partidas e ganhando espaço. Já são 29 jogos pelo Vitória, com um gol e uma assistência. Mas não é apenas o número de partidas que chama atenção. As atuações fizeram o clube baiano demonstrar interesse em permanecer com o jogador. O Vitória já anunciou a intenção de comprar Kaká em definitivo. E existe uma cláusula prevista no contrato de empréstimo. Se o zagueiro atingir 60% dos jogos do Vitória na temporada e o clube permanecer na primeira divisão, a negociação pode se transformar em uma obrigação de compra. E é justamente aí que começa a parte mais importante dessa história. Porque o valor previsto no contrato é de aproximadamente 15 milhões de reais por 90% dos direitos econômicos do jogador. Sim, o Corinthians pode ter uma negociação de 15 milhões de reais envolvendo um zagueiro que atualmente está emprestado. Só que agora apareceu um concorrente. E não é qualquer clube, é o Botafogo. O clube carioca gostou do nível apresentado por Kaká e entrou em contato com os representantes do jogador para entender as condições de uma possível contratação. E isso muda completamente o cenário. Porque o Corinthians não está mais lidando apenas com o interesse do Vitória. Agora existe outro clube observando o jogador. E quanto mais interessados aparecem, maior pode ser a movimentação nos bastidores. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Se o Vitória já possui uma condição para comprar Kaká, como o Botafogo poderia entrar nessa negociação? É justamente aí que o Corinthians precisa ficar muito atento. O Timão ainda é o dono dos direitos do zagueiro. Portanto, qualquer negociação envolvendo o jogador passa diretamente pelo clube. O Vitória possui uma situação contratual específica. O Botafogo, por outro lado, está tentando entender quanto custaria uma eventual negociação. E o Corinthians precisa decidir qual caminho pode ser mais vantajoso. Vender diretamente? Esperar a obrigação de compra do Vitória? Ou avaliar uma eventual proposta do Botafogo? Essa decisão pode representar uma diferença importante nos cofres do clube. E tem outro detalhe que não pode ser ignorado. Kaká chegou ao Corinthians depois de ser adquirido do Tokushima Vortis, do Japão. Só que, segundo a informação divulgada, o Corinthians ainda não teria quitado o pagamento dessa contratação. E isso coloca mais um problema nessa história. Existe o risco de essa pendência financeira acabar se transformando em um novo transfer ban para o Corinthians. Ou seja, enquanto o jogador valoriza dentro de campo, o clube ainda precisa lidar com uma pendência relacionada à própria contratação dele. É uma situação que mostra como as decisões financeiras do Corinthians continuam tendo impacto direto no futebol. E agora o Kaká pode acabar se transformando em uma peça importante também no mercado. Porque pense comigo, o zagueiro está valorizado. O Vitória quer comprá-lo. O Botafogo apareceu interessado. Existe uma cláusula de compra. E o Corinthians precisa resolver uma pendência financeira relacionada ao atleta. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E o melhor momento do Kaká no Vitória ajuda a explicar por que outros clubes começaram a olhar para ele. O zagueiro já disputou 29 partidas pelo clube baiano. E uma das atuações que ganhou destaque aconteceu justamente na Copa do Brasil. O Vitória goleou o Atlético Paranaense por 4-0 e avançou para as quartas de final. Kaká vem fazendo parte desse crescimento do time. E quanto mais ele joga, mais aumenta a possibilidade de valorização. Esse é o ponto que pode interessar muito ao Corinthians. Porque jogador emprestado normalmente pode acabar passando despercebido. Mas quando começa a atuar com frequência, ganhar confiança e chamar a atenção de outros clubes, a situação muda. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Kaká saiu do radar principal do Corinthians. Foi para o Vitória. Começou a jogar. Ganhou sequência. E agora aparece no radar do Botafogo. Só que existe um problema. Se o Vitória cumprir as condições previstas no contrato, o clube baiano pode ter que desembolsar os 15 milhões de reais por 90% dos direitos econômicos. E isso significa que o Corinthians precisa acompanhar cada detalhe da temporada. Porque uma sequência de partidas pode não representar apenas uma oportunidade esportiva para Kaká. Pode representar dinheiro para o Corinthians.
E aqui aparece outra questão importante. Será que o Botafogo está disposto a pagar mais do que o Vitória? Ainda não existe uma confirmação de proposta oficial nesse sentido. O que existe é o contato para entender as condições de uma possível negociação. Mas só esse movimento já mostra que Kaká passou a ser observado no mercado. E se outros clubes começarem a entrar na disputa, o cenário pode ficar ainda mais interessante para o Corinthians. O Timão precisa aproveitar qualquer oportunidade de mercado que possa gerar receita, principalmente porque o clube vive um momento financeiro delicado. E perder dinheiro em uma negociação desse tipo seria um erro. Por outro lado, também não dá para simplesmente tratar Kaká como um jogador sem importância. O zagueiro ainda pertence ao Corinthians, e o desempenho dele no Vitória mostra que existe uma possibilidade real de valorização. Então a diretoria precisa analisar tudo com muito cuidado. Quanto vale Kaká hoje? Quanto pode valer depois de mais alguns meses? O Vitória realmente vai exercer a compra? O Botafogo vai transformar o interesse em proposta? E, principalmente, qual dessas opções seria melhor para o Corinthians? Essa é a parte que pode definir o próximo capítulo. Porque se Kaká continuar jogando bem, o Corinthians pode terminar a temporada com uma decisão importante nas mãos. E existe uma situação que pode acelerar tudo isso. Se o Vitória continuar avançando na temporada e Kaká seguir como peça importante, ele pode se aproximar cada vez mais da marca estabelecida no contrato. E quanto mais perto dessa condição, mais pressão existe para os clubes envolvidos definirem o futuro do jogador. Do lado do Vitória, existe o interesse em permanecer com o zagueiro. Do lado do Botafogo, existe o interesse em entender uma possível contratação. E do lado do Corinthians, existe a necessidade de transformar seus ativos em dinheiro e, ao mesmo tempo, resolver as pendências financeiras. Agora fica a grande pergunta: o Corinthians deve deixar Kaká seguir seu caminho no Vitória e esperar os 15 milhões de reais? Ou deveria ouvir o Botafogo e tentar conseguir uma negociação ainda mais vantajosa? Porque se aparecer uma proposta maior, a diretoria vai precisar tomar uma decisão rápida. E se o Vitória continuar contando com Kaká e ele atingir os critérios previstos no contrato, o cenário pode mudar novamente. Por isso, esse é um daqueles casos que o torcedor precisa acompanhar até o fim. O Kaká saiu do Corinthians por empréstimo. Agora voltou a aparecer no radar do mercado, e pode acabar ajudando o Timão justamente em uma área que o clube mais precisa neste momento: dinheiro. Se você quer acompanhar tudo sobre o Corinthians sem enrolação, já deixa o like e se inscreve no Timão Atual. Aqui a gente acompanha o mercado, os bastidores e tudo que pode mexer com o futuro do Timão. E agora quero saber de você: se o Botafogo fizer uma proposta pelo Kaká, você venderia? Ou deixaria o Vitória seguir com a negociação pelos 15 milhões de reais? Comenta aqui embaixo porque essa decisão pode representar uma boa oportunidade para o Corinthians.